Fala galera, sejam muito bem-vindos. A coletiva do Tidico mudou completamente todo o cenário, fim da dívida no São Paulo, muita movimentação em relação a isso. Tem também interesse do São Paulo no Rodrigo Dourado, novo zagueiro. Tudo isso e muito mais eu atualizo nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, bora pro vídeo sem enrolação, mas antes, vão tacando o dedo no like, vão deixando esse like aí, que o like fortalece demais o trabalho diário aqui, fortalece demais o canal, por isso que eu peço like. Já deixaram o like? Então bora pro vídeo, porque tem uma situação oficial acontecendo de forma estarrecedora. Eu só me perguntar, Tidi, o que tá acontecendo? É isso mesmo, é oficial. O São Paulo abre conversas com a XP Investimentos para quitar a dívida em um negócio assim simplesmente estratosférico e maravilhoso. Ainda não aconteceu, o São Paulo caminha para isso, mas independente de tudo isso, vocês vão entender aqui com tudo que eu vou explicar para vocês, é que isso é magnífico, isso é maravilhoso, porque o São Paulo pode ou não fechar com a XP Investimentos agora em um modelo de negócio, um investimento, um negócio simplesmente espetacular, mas o São Paulo caminha para algo nesse sentido de qualquer forma, de qualquer jeito, seja em 2026 ou para começo de 2027. Não vai ter para onde correr. Essa gestão horrorosa, ridícula, já viu que não vai ter o que fazer se não deixar um investidor, deixar alguém entrar ali para fazer uma gestão de caixa, para investir, para quitar a dívida de uma forma integral, e aí o São Paulo começar a se projetar, né? Tem uns jurinhos para pagar a dívida, mas o São Paulo começa a se projetar fazendo futebol, compra, venda de jogador, ganhando competições, chegando longe em competições, recebendo bonificações, fazer mesmo futebol. Agora, aparentemente, essa gestão horrorosa finalmente se tocou que não vai ter como sair do que está acontecendo se não tiver um grande investimento. E aí a resposta fica cada vez mais clara para nós, porque o São Paulo, ele é muito atrativo para investidores. É como os investidores, como assim o São Paulo? Sim, é uma marca gigantesca que tem mais de 20 milhões de clientes, digamos assim. Então, se trabalhar direitinho com essa marca, se fortalecer a marca, o retorno financeiro disso é garantido, é para sempre. Não é uma marca de roupa, uma marca de tênis que pode cair o desempenho, que pode cair, né, a qualidade do produto ali, mas no caso de futebol São Paulo, é essa a diferença das marcas, que nunca vai perder o amor, nunca vai perder sua clientela, digamos, de forma, né, falando de forma de negócio, de mercado. Então, por que os grandes investidores, pessoas que têm dinheiro, pessoas que são inteligentes com grana, querem de forma imediata investir no São Paulo? Porque sabe que tem mais de 20 milhões de clientes garantidos. Não importa se tá bom ou se tá ruim, a torcida não vai abandonar. É fazer o mínimo, é deixar redondinho, é deixar minimamente estruturado que a marca se vende, porque mexe com emoção, coração, fanatismo, mexe com amor. Então, Pra quem conhece o mínimo de mercado e de negócio, de grana, qualquer um quer investir no São Paulo, deixá-lo redondinho, porque o retorno disso é gigantesco. Então, investidor pro São Paulo tem todo dia, o tempo inteiro. A problemática maior seria essa gestão imunda, horrorosa, deixar entrar. Só que agora está entrando, porque não tem jeito mais. Eles destruíram tanto o clube fazendo as coisinhas deles lá, né? As coisinhas deles que nós sabemos muito bem, que eles destruíram tanto que agora tá chegando no fim para eles não ter mais aonde correr, né? Porque nunca toda a grana que entra, que é uma fortuna mensal, anual,
gigantesca que é o São Paulo, eles não quitam a dívida, nós não sabemos direito, né, o que acontece ali financeiramente falando. Na verdade, acho que até nós temos uma ideia, né, mas nós não podemos afirmar nada. Mas no formatinho deles aí, da forma como está acontecendo, eu acho que tem prazo de validade e finalmente eles estão tentando se coçar um pouquinho em relação a isso, né? A proposta da XP é uma coisa assim inacreditável de boa, né? O São Paulo poderia fechar agora já. Te digo o que tá acontecendo exatamente. Eric Macias já se reuniu com a XP para uma primeira conversa, uma conversa inicial de modelo de negócio, de como seriam, valores. Claro que ainda está muito bebê, mas aconteceu, é oficial e nós podemos comemorar demais. Para quem não viu ainda, é mais ou menos assim, ó. A XP iria investir 1,5 bilhões no São Paulo, né? 1,5 bilhão no São Paulo para pagar durante 30 anos, que é muito bacana, né? Seria como se fosse dá pra falar como se fosse uma SAF, um investimento, de forma prática, né? Não na forma, não no papel, né? Mas de forma prática, um modelinho de SAF, um investimento, um patrocinador master. Acho que o que mais cabe aqui seria um investimento. É que a gente escuta muito na linguagem futebolística, na linguagem do futebol, hoje em dia, né? SAF ou patrocínio master, mas seria realmente um investidor nesse sentido. 1,5 bilhão durante 30 anos com juros, falam em juros de 1,1% ao mês, o que é muito interessante, o que é muito atrativo, porque quando você quita a sua dívida, e aí, antes de eu falar dos juros, a XP seriam 700 milhões, né? 700 milhões para dívida, 300 acho que para direito de imagem, o plano ali era não só direito de imagem, mas dívidas financeiras, dívidas com bancos. A XP ia meio que, né, o São Paulo, nesse planão aí, nesse plano de negócio, o São Paulo iria quitar a dívida com a XP, porque você zera, né? Você zera os juros com coisas atrasadas, dívidas atrasadas, e principalmente com dívidas bancárias, que é o que tá pegando, que é uma das coisas que pega muito no São Paulo hoje. Então você zera os juros, né, que já tem, e ficaria só com esses juros de 1,1% ao mês, aí sei lá, ou que ficar estipulado com a XP. Então é um negócio assim de pai para filho, não de pai para filho, porque o São Paulo é muito grande, mas é um negócio assim maravilhoso. E aí, 1 bilhão, né, os 700 milhões mais 300 milhões iriam para uma quitação imediata de dívida, literalmente para apagar o incêndio, se é assim que nós podemos chamar. E aí, os outros 500 milhões estariam ali. É inacreditável, né? O quão é bom isso. Iria para investimento direto no futebol, compra e venda de. Compra, né? Compra de jogadores, reforma do estádio, uma reforma imediata do estádio, né? Talvez não aquela reforma que nós esperamos, mas reformas, melhorias no estádio. Só que aí estaria compilado nisso o naming rights da XP. Acho que aí vale muito, mesmo que por 30 anos. Eu acho que vale a pena sim, porque você tem um cenário, um panorama para você mudar a história do time de forma imediata. Acho que vale sim colocar o naming rights da XP, isso aí pra mim pouco importa, né? Vimos aí recentemente o Morumbis, né? Então o nome hoje não importa mais pra nada. O que importa é deixar o clube, o time em pé, rodando de forma ativa, de forma ali verdadeira. Então o nome aí não importa em nada, né? A questão do naming rights, você fazer uma parceria em relação ao nome, é bom pra todo mundo, porque a XP precisa também do nome de São Paulo, precisa se fortalecer com o nome de São Paulo, que é gigantesco. E aí, o que mais seria legal nisso seria a XP, no meu modo de ver, né? Seria a XP tendo um certo controle operacional disso. Eu acho muito bacana. Por quê? A diretoria, esses caras nunca vão deixar ninguém administrar o São Paulo. Ninguém. Pode chegar um cara lá com 100 bilhões. Os caras vão falar assim: aqui você não vai entrar. Você pode ter 200 bilhões, você pode ter 1 trilhão. O cara pode ter 1 trilhão e falar: eu vou comprar o São Paulo. Os caras não vão deixar. Esses caras que mandam no São Paulo não falam: não interessa 1 trilhão, nós que vamos mandar aqui. Então, esse controle operacional, eu acho que uma coisa mais, talvez a mais interessante possível para sair um pouco da mão desses caras.
Eles não deixariam ninguém mandar, só que a XP teria um certo controle operacional do dinheiro que está investindo. Claro, o conselho, né, essa gente aí que manda no São Paulo, que o clube é deles, eles ficariam com as maiores decisões, mas a XP teria um controle operacional do dinheiro dela em questão de segurança, né? Isso eu vejo uma coisa como muito bacana, porque esses caras não podem administrar. Então, eles nunca vão deixar de mandar, é utópico a gente pensar isso. Eu queria que eles fossem todos embora, eu nunca queria falar mais o nome deles, não queria olhar mais pra cara deles, mas infelizmente isso não vai acontecer. Então deixa eles mandando lá, mas um certo controle operacional de giro de futebol anual pra quitação de dívidas e ativos e patrocínios teria que ficar um pouco na mão de uma empresa séria, né? Isso seria muito maravilhoso, seria meio que se fosse uma sociedade, né? São Paulo, claro, o sócio majoritário e a XP entrando como sócia. Eu particularmente adoraria. Pra mim isso é um formatinho, não no papel, mas na prática ali, tipo uma SAF. Eu já falei aqui várias vezes que o Palmeiras, pra mim, tá? O Palmeiras, ele não é SAF, mas ele atua na prática como uma SAF. A Leila faz do Palmeiras uma gestão tão profissional ali que pra mim é como se fosse uma SAF. Então seria mais ou menos isso nesse sentido, uma coisa mais profissional, uma coisa mais administrativa, mais séria. Eu, particularmente, adoraria, eu faria com certeza. Então, estão falando aí de 1,5 bilhão durante 30 anos, com juros baixos, né? Seria espetacular, porque o São Paulo só consideraria os juros em cima. Eu não sei quanto dá isso, mas o São Paulo só consideraria esses juros da XP. O que daria pra pagar, porque quando você começa do zero, você tem ali já jogadores como ativos, tem muito custo mensal. Óbvio que tem. Mas a partir disso, dá pra procurar melhor futebol, dá pra você vender jogadores, você coloca uma venda de um jogador, já coloca no custo mensal da XP, sabe? Eu acho que seria simplesmente espetacular, mas quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu tô, assim, e só de ver que o São Paulo tá abrindo as portas pra isso agora, e ter esse tipo de conversa é maravilhoso, né? E tem o Diego Fernandes também continuando tentando trazer investimentos parecidos com esse da XP. Então, o que me deixa mais feliz em relação a isso é esse norte que o São Paulo assume agora, de já se preparar para 2027. Talvez seja muito difícil isso acontecer agora, em 2026, mesmo por causa da Copa, desse final de ano, muita coisa atolada, o ano já vai acabar daqui a pouco vai voltar o futebol, já vai começar as fases finais dos campeonatos, então tá tudo muito amultuado, né? Nós estamos no meio do ano, mas no futebol já estamos chegando quase no final do ano. Então, talvez isso não aconteça agora em 2026, mas deixe estruturado isso para 2027. Eu estou adorando, confesso que isso me pegou muito de surpresa, mas dá para nós comemorarmos muito esse novo norte do São Paulo para finalmente se recuperar e tirar um pouco dessa gente de lá, né? Galera, São Paulo tá para contratar o Rodrigo Dourado, né? É um dos interesses, caso o Newton não venha, né? Virou uma novela em relação ao Newton do Botafogo, envolvendo São Paulo, Botafogo, Ferrarese, e agora quem entra na jogada é esse Rodrigo Dourado. Cara, é assim, eu não gosto desse Rodrigo Dourado. É um volantão, não gostava dele no Inter, não é bom jogador, eu não acho ele um bom jogador, só que ele não é tão ruim, né? É um volante, eu vou falar o que do Rodrigo Dourado? Ele é um volante, tem 32 anos, não é novo, só que assim, tá no América do México hoje, né? Um jogador assim que não desperta nenhum tipo de grandes não desperta entusiasmo na gente, né? Um volante que joga de zagueiro, né? Dá pra pôr ele na zaga também, mas ele sempre foi o primeiro volante, um volantão batedor. Pra mim, um jogador assim, sempre muito abaixo, tecnicamente falando. Eu não vejo, não me anima a contratação do Rodrigo Dourado, mas não acho ruim. Vindo baratinho, tem que não gastar nada. Ele tem que vir tipo o Sabino veio. Se ele vir baratinho, tá ótimo. Pode trazer jogador assim o tempo inteiro,
né? Jogador assim de graça, porque o Sabino eu tinha certeza que ia dar errado. O Sabino deu muito certo no São Paulo, mas pela questão financeira, o São Paulo tinha risco zero no Sabino. É mais ou menos assim, se o cara ramelar não jogar nada, gastou pouquinho. São Paulo foi muito resguardado financeiramente falando em relação ao Sabino, e deu muito certo. Então, se trouxer o Rodrigo Dourado e outros jogadores nesse perfil, igual trouxe o Sabino, eu não vejo problema nenhum. O que não dá é pra contratar Galopo por 40 milhões de reais, o que não dá é pra contratar Ferrarese, que é um bom zagueiro, mas custa 23 milhões. Juan Tressoldi queria pagar 26 milhões, pagou 26 milhões no André Silva. Isso é inaceitável. Se o André Silva tivesse vindo de graça, beleza, você fala, o jogador é um lixo, ele é um lixo. Mas veio de graça, aí não tem problema. Agora, o que não dá é você gastar uma fortuna por esses jogadores aí. Esse André Silva, ele não tem carreira, esse cara. É um jogador que sabe, um jogador assim, patético, o desempenho técnico dele, e um jogador que não se justifica. Agora, você trazer um Rodrigo Dourado que a gente sabe que não tem nada demais e que pode dar certo ou pode dar errado, tem o benefício da dúvida, você traz baratinho, aí não tem problema. Agora, quer trazer que não gaste nada, né? Então o Rodrigo Dourado é o próximo do nome aí, caso as coisas não avancem em relação ao Newton, né? Ao volante Newton. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. São Paulo se mexe no mercado aí pra trazer agora volante e zagueiro. Situação do Caleri. Caleri, ele é o que a gente já imaginava, né? Continua sendo um dos principais do elenco e se consolida cada vez mais como o principal atacante do São Paulo, o principal centroavante, aos olhos do nosso queridíssimo técnico Dorival Júnior, né? Caleri é o principal e o substituto dele direto será o Tapia, né? Estamos vendo isso acontecer agora. André Silva, se jogar, não jogará mais centroavante, né? Vai jogar nas beiradas ali, aparentemente como um segundo atacante. Eu estou torcendo muito, né, pro Rian Francisco crescer. Não é por nada, é porque o Caleri tá muito abaixo, tecnicamente. O Tapia é fraco. O Tapia, ele é um cara esforçado, é um cara raçudo, mas ele é muito fraco, muito ruim. Então eu estou esperando, como torcedor do São Paulo, que essa seja a temporada. Não, talvez não essa, mas seja o momento pro Rian Francisco finalmente se consolidar no time do São Paulo, que é um menino, que é um garoto que tem muito, muito potencial e joga demais, joga uma barbaridade, não tem nem o que falar do Rian. Então, com tudo isso, eu sei o futebol que joga o André Silva, o Tapia, e eu sei o momento que vive o Caleri. Vamos torcer pro Caleri melhorar muito, né? Mas eu tô torcendo muito pra ser o momento do Rian, jogador que é talvez o centroavante que eu veja mais potencial, né? A longo prazo, o jogador mais promissor, que talvez seja o jogador mais promissor que nós temos no ataque hoje. E galera, o São Paulo tá atrás de zagueiro, né? Também agora pra fechar. Qual que é o nome? É um zagueiro do Porto. Deixa eu colocar aqui. Agora entrou na jogada um zagueiro do Porto pro São Paulo contratar. O tempo inteirinho é a história do Domingos Duarte, Arthur Chaves. Domingos Duarte, Arthur, aí, ó. Agora parece que avançou com o Domingos Duarte, mas tinha entrado um zagueiro no Porto na jogada chamado Felipe Silva, que eu também não conheço. E aí tem agora o Domingos Duarte e o Arthur Chaves. É todo dia isso, né? Nesse momento agora quem tá pra ser contratado é o Domingos Duarte. Amanhã vai ser se o Domingos Duarte não for contratado agora, vai ser o Arthur Chaves. Se não for, vai ser o outro. É sempre o que vem chegando. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. São Paulo, né, vai contratar agora, acho que o volante e o zagueiro falta. Pra mim falta mais atacante, Vitor Sá tá chegando, mas pra mim falta mais atacante e até mesmo um meio atacante. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.